Para os irmãos, em nome do Senhor Jesus, recebê-los com muita alegria nessa manhã, em que nós temos o privilégio de cultuar o nosso Deus. Enquanto nós temos esse privilégio aqui, em muitos lugares existe a proibição oficial dos crentes se reunirem publicamente para professar a sua fé, cultuar a Deus, evangelizar, dar testemunho daquilo que eles acreditam. Na verdade, nós vivemos um grande privilégio e nós devemos dar graças a Deus por isso e aproveitar a oportunidade, enquanto podemos, de cultuá-lo de todo o coração, porque poderá haver ou chegar uma época ainda, quando nós estamos vivos, em que a liberdade religiosa ela pode ser restringida de tal maneira que até a possibilidade de culto público seja dificultada, como é em muitos lugares do mundo hoje. Mas graças a Deus, por enquanto, Ele nos dá esse privilégio de culto e nós nos alegramos muito com isso. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos e vamos ler apenas o versículo 1. Marcos capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o versículo inicial desse Evangelho que nós começaremos a estudar nesse domingo. Nosso objetivo é fazer uma série de estudos no Evangelho de Marcos durante o ano e hoje nós estamos começando. Nós vamos orar pedindo que Deus nos ilumine, que Deus nos oriente e que a leitura e exposição da sua palavra fale realmente ao nosso coração. Ó Pai, que privilégio para nós podermos nos reunir sob o Teu nome, com o objetivo de Te cultuar, confessar o nome de Jesus, aprendermos uns com os outros, cantar louvores, sermos edificados. Nós pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo conduza a exposição da Tua palavra de tal maneira que Teu povo seja edificado nesta manhã. E se há alguém que ainda não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que isso possa ficar muito claro nessa manhã. Guia-nos em tudo, por amor do Teu nome. Amém. Queridos, como eu disse, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens no Evangelho de Marcos. Marcos tem 16 capítulos, então não me pergunte quando é que eu vou terminar, porque 16 capítulos é uma longa caminhada, mas nós vamos caminhando. E o nosso objetivo com essa série, primeiro, é aprender mais a respeito do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele falou, as coisas que Ele fez. Aprender também mais a respeito da história da nossa salvação, de como Deus em Cristo Jesus veio a esse mundo efetuar o ato mais radical e fundamental da redenção através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E também aprender de que maneira nós devemos viver nesse mundo como discípulos de Jesus Cristo, já que nós o professamos como nosso Senhor e Salvador. O meu objetivo nessa mensagem inicial é focar, é um sermão biográfico. Eu queria ver com vocês a pessoa que escreveu esse evangelho, que é João Marcos. Quem é que foi João Marcos, como é que Deus o preparou para essa tarefa, por que é que ele escreveu esse evangelho, quais foram as suas fontes e o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje. Então, hoje pela manhã, o foco é o autor do evangelho, cujo nome nem aparece, não é verdade? O nome nem aparece. Então, vamos começar com ele, e vamos começar com essa declaração de que foi essa pessoa chamada João Marcos que escreveu esse evangelho que traz o seu nome. Quem já leu os 4 evangelhos sabe que nenhum deles diz o nome do autor. Todos os 4 evangelhos são anônimos, diferente da carta de Paulo, das cartas de Paulo. Paulo começa suas cartas dizendo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ou Tiago, ou Judas, eles todos se identificam. Mas os 4 evangelhos, eles nos são apresentados sem que haja a identificação de quem foi o autor. Então, nós temos que depender de outras fontes para poder determinar quem é que escreveu esse livrinho maravilhoso a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo.
Desde cedo, os cristãos sabiam que ele foi escrito por João Marcos, que é uma pessoa que aparece no livro de Atos e que acompanha Paulo e Pedro em algumas de suas viagens e aparece, e ele é mencionado nas cartas de Paulo e também nas cartas de Pedro. E já no século II, muitos líderes cristãos se referiam a esse livro como tendo realmente sido escrito por João Marcos. Por exemplo, Papias, que foi um discípulo do apóstolo João, no ano 140, ele já faz referência a esse evangelho como tendo sido escrito por essa pessoa, João Marcos. Justino Mártir, que foi um dos pais da igreja, o nome dele indica já de que maneira ele morreu martirizado por conta do nome de Jesus. No ano 150, também ele já menciona o evangelho como sendo obra de João Marcos. Ireneu, que foi um grande apologista, defensor da fé cristã, no ano 185 também já menciona João Marcos, e Clemente de Alexandria, um líder, um estudioso de grande influência no século II, no norte da África, também já conhecia Marcos, o Evangelho, como tendo sido escrito por Marcos. Então nós temos todas as evidências possíveis de que esse tal de João Marcos foi quem escreveu esse Evangelho que a gente conhece com o nome de Marcos, não é? Então é essa pessoa chamada João Marcos. Agora, tem uma informação de um desses pais da igreja, é o nome que a gente dá aos discípulos dos apóstolos, tem uma informação de um deles que é muito interessante. Eu me refiro a Papias. Papias foi discípulo do apóstolo João e, num dos seus escritos, ele diz o seguinte, que ele ouviu certa vez o apóstolo João dizer o seguinte, que Marcos foi o intérprete de Pedro e que recebeu de Pedro tradições referentes ao ensino e obras de Jesus Cristo, baseado nas quais ele escreveu o Evangelho. Embora, isso é o que Papias diz, né, não seguindo os eventos em ordem, mas sem qualquer alteração ou engano. Então está aqui a fonte, de onde é que Marcos tirou as informações a respeito de Jesus para que ele pudesse escrever esse Evangelho. Pelo que nós estamos lendo e sabendo, Marcos acompanhou Pedro e ele ouvia as pregações de Pedro. Papias diz que ele era o intérprete de Pedro, provavelmente porque Pedro pregava em aramaico nas comunidades judaicas e Marcos fazia a interpretação ou registrava em grego, que era a língua comum daquela época, como o inglês é hoje em todo o mundo. Quem fala inglês vai para qualquer parte do mundo, o grego era a língua franca daquela época, Pedro pregava em aramaico e Marcos então registrava em grego e registrou os sermões de Pedro, ou seja, o que você tem aqui no Evangelho de Marcos é, na verdade, por isso que algumas pessoas dizem que, na verdade, esse é o Evangelho de Pedro, porque ele é baseado nas pregações, informações, testemunho ocular do apóstolo Pedro, que acompanhou toda a vida de Jesus Cristo. Mas o João Marcos, ele não andou somente com Pedro, ele também andou com Paulo. Nós vamos ver isso no livro de Atos. E não somente com Paulo, ele andou com Lucas, que foi um que também escreveu outro evangelho. Ou seja, embora Marcos, ao que tudo parece, ele não foi um discípulo de Jesus enquanto Jesus era vivo, mas ele caminhou com os apóstolos e os discípulos de Jesus Cristo, e é daí que ele tirou todas as informações para escrever esse evangelho que nós temos aqui. Então nós podemos dizer com segurança que o evangelho de Marcos é fruto do testemunho ocular, do testemunho de pessoas que andaram com Jesus, participaram da vida de Jesus e que depois viram o crescimento da igreja fundada por Jesus. Mas então, o que é que a gente sabe sobre João Marcos? A história desse moço é muito interessante. A primeira coisa que a gente pode afirmar sobre ele é que ele morava em Jerusalém quando ele era jovem. E que a mãe dele tinha uma casa que era o point dos cristãos lá em Jerusalém. Quando os cristãos queriam se reunir, vamos fazer a reunião, vai ser na casa de quem? Na casa de Maria, mãe de João Marcos. Na casa de Maria, mãe de João Marcos. A gente sabe disso com base lá no livro de Atos, capítulo 12, versos 11 e 12.
Ali tem aquele episódio em que Pedro estava preso, a igreja estava orando por ele, reunida, e Deus mandou um anjo que libertou Pedro. Pedro então saiu da prisão e ele foi para onde? Olha o que o texto diz. Pedro, caindo em si, disse: agora sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa da nação judaica. Considerando Pedro a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Então, Marcos cresceu nesse ambiente em que a casa dele era uma casa-igreja, era onde os apóstolos se reuniam lá em Jerusalém, e é onde eles se reuniam para orar, e é para onde Pedro foi assim que ele saiu da prisão. Lá estava, quem sabe João Marcos já estava participando dessa reunião de oração pela libertação de Pedro. Alguns estudiosos acham que foi nessa mesma casa que Jesus reuniu os seus discípulos na noite da traição para celebrar a última Páscoa. Lá no Evangelho de Marcos, não é? O próprio Evangelho de Marcos, capítulo 14, no verso 13 e 15, nós vemos Jesus dizendo para os discípulos: vocês vão entrar na cidade e vocês vão encontrar uma pessoa assim e assim, e ele mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazer os preparativos para a Páscoa. Cenáculo é um primeiro andar. Naquela época as casas eram feitas dessa forma, o andar de baixo tinha tudo, cozinha, sala, quarto, era um grande vão onde se fazia tudo isso. E no primeiro andar era uma espécie de salão social que às vezes servia também para o pessoal deixar o trigo e outros cereais para secar durante o verão para serem aproveitados depois. Então era ali no primeiro andar da casa de Maria, mãe de João Marcos, que Jesus provavelmente se reuniu com seus discípulos na noite em que ele foi traído, para celebrar a ceia e indicar a traição de Judas. Era a mesma casa de onde João Marcos cresceu como jovem e adolescente. Veja só aqui uma outra evidência, no livro de Atos, diz que depois que Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos voltaram para Jerusalém e subiram para o cenáculo. Então, todo mundo já sabia o que era o cenáculo. Era o primeiro andar da casa de Maria, mãe de João Marcos. Tanto é que não precisa de mais referência. Voltaram e subiram para o cenáculo, onde se reuniram, estavam lá orando, esperando a chegada do Espírito Santo. E diz lá que estavam lá com eles as mulheres, como Maria, mãe de Jesus, os demais irmãos, provavelmente Maria, que era a dona da casa, e quem sabe a essa altura já João Marcos, não é? Tem um detalhe no Evangelho de Marcos que não tem em nenhum outro evangelho e que parece ninguém saber por que foi colocado lá. Está lá em Marcos 14, 51, 52. É quando Jesus é preso, ele é levado pelas ruas de Jerusalém para a casa do procurador, do governador Pôncio Pilatos, e Marcos diz o seguinte: e seguia a Jesus um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão. Pegaram ele, os soldados pegaram, né? E Jesus estava sendo carregado e de repente vem um jovem coberto com um lençol seguindo atrás, né? Aí os guardas disseram: ué, quem é esse moço aqui? Pega, pega, né? Aí quando ele viu, ele fugiu nu e deixou o lençol. Por que é que esse registro está nesse evangelho e não está nos outros? Alguns dizem que era Marcos. E ele colocou essa lembrança pessoal no evangelho que ele escreveu. Era o próprio Marcos ali, não é, que fugiu pelado na hora do vamos ver, não é? Deixou o lençol lá e ele registra isso aí como que para dizer: eu estava lá, eu vi quando eles pegaram Jesus Cristo e o levaram. O apóstolo Pedro, mais tarde, na primeira carta que ele escreve, na primeira carta, no capítulo 5, verso 13, ele se refere a Marcos dizendo assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então, essa expressão, se entendida espiritualmente, ela se refere a Marcos, e que Marcos era filho espiritual do apóstolo Pedro, o que agora começa a juntar o quebra-cabeça. Marcos cresceu naquele ambiente ali e foi Pedro quem o conduziu à fé em Cristo Jesus.
ele era discípulo de Pedro, lá em Jerusalém. Meu filho Marcos. Pedro escreve isso já estando em Babilônia. E o que mais nós sabemos? Bom, depois que o João Marcos se torna um crente em Jesus Cristo, ele se torna auxiliar de Paulo e de Barnabé. Quando? Nós lemos lá no livro de Atos, capítulo 12, que Barnabé e Paulo foram fazer uma visita a Jerusalém para trazer uma oferta para os pobres. E lá eles devem ter recebido recomendação de Pedro dizendo o seguinte: tem um rapaz aqui, é filho de Maria, sabe aquela Maria, dona do cenáculo? Pois é, o João Marcos, ele se converteu, é um jovem zeloso, ele tem um coração em missões, ele deseja servir a Deus. Por que vocês não levam ele como aprendiz nas viagens de vocês para que ele possa pregar o Evangelho? E talvez isso, o que ajudou também, era que esse Marcos era primo de Barnabé, que estava com Paulo, porque Paulo se refere a ele como sendo primo de Barnabé em Colossenses 4, verso 10, quando ele diz assim: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, Marcos, primo de Barnabé. Então, Barnabé já estava lá, o primo Marcos tinha se convertido, tinha sido discipulado por Pedro, era um jovem desejoso de fazer missões, queria pregar o Evangelho. Então Pedro provavelmente deve ter chegado e dito: olha, leva o rapaz como trainee, ele vai ser uma grande bênção. E aí Paulo e Barnabé voltam para Antioquia, levando em sua companhia João Marcos, como está escrito no livro de Atos, capítulo 12, verso 25. Barnabé e Paulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Então, vocês estão seguindo aí a trajetória do rapaz, não é? Ele, de alguém que foge pelado para não ser preso por conta de Jesus, ele agora se torna um missionário, ele quer pregar o Evangelho, e ele sai junto com o apóstolo Paulo para o trabalho de missões. E depois de um tempo, lá em Antioquia, João Marcos acompanha Paulo e Barnabé como auxiliar na primeira viagem missionária. Lá no livro de Atos, capítulo 13, nós lemos que Paulo e Barnabé ministravam na igreja de Antioquia. E o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para ir anunciar o Evangelho entre os gentios. E eles saíram levando consigo exatamente o João Marcos como sendo auxiliar. Eu leio aqui no capítulo 13, verso 5 do livro de Atos. Enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé desceram a Seleucia e ali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Então, João Marcos estava naquela primeira viagem missionária que o apóstolo Paulo fez e que está registrado no livro de Atos, juntamente com Barnabé. Mas aí aconteceu uma coisa que meio que manchou o currículo de João, que nós lemos no capítulo 13, verso 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha para pregar o Evangelho. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. No meio da viagem, João se apartou e resolveu voltar para casa. Não é dita razão no livro de Atos porque é que João Marcos não continuou com Paulo e Barnabé. Alguns acham que ele sentiu saudade de casa, alguns acham que ele, diante das perseguições, das chibatadas e das pedradas, ele meio que teve uma recaída do jovem nu que fugiu sem um lençol, e ele era meio que instável, pelo jeito, e ele resolve simplesmente abandonar a equipe missionária e ele volta. Ele não aguentou o tranco da primeira viagem missionária, e ele voltou para casa. Voltou para casa porque estava muito difícil. E isso desagradou o apóstolo Paulo. Tanto é que mais tarde, quando acabou a primeira viagem, e eles resolveram fazer uma segunda viagem, Barnabé queria levar João Marcos de novo, mas Paulo disse: de jeito nenhum, ele não vai mais conosco. Veja o que diz aqui no capítulo 15 de livro de Atos, de 36 e 41. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé:
Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra de Deus, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, João Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A desavença foi tão grande com relação à questão do obreiro que Paulo e Barnabé, que eram colegas, eles não conseguiram mais andar juntos. Resolveram que a melhor coisa era separar a equipe, porque Barnabé queria levar o sobrinho, o primo, e Paulo diz, não é justo levá-lo, porque na primeira vez ele voltou atrás, ele não é de confiança, ele vai dar dificuldades, vai dar problemas. E os dois discutiram, e eles se separaram. É difícil dizer quem está com a razão, não é? O livro de Atos não diz quem está certo, nem diz que está errado, mas apenas mostra que há momentos em que a melhor coisa é a separação mesmo. Não dá mais para andar juntos. E não é uma questão moral, não foi um problema doutrinário. É que não deu. Simplesmente não dá para andar juntos, não conseguimos concordar em determinados pontos. E não é uma questão, veja, teológica, doutrinária, pessoal, mas é uma questão de trabalho, uma questão administrativa, não dá para andar juntos. E eles então se separaram. E aí diz que Deus abençoou os dois, não é? Diz aqui que Barnabé pegou o primo e foi para Chipre, e deve ter pregado o evangelho lá, e Deus abençoou. E Paulo escolheu Silas, que vai se tornar o grande companheiro dele na segunda e na terceira viagem, e navegam para outra região para pregar o evangelho. Então Deus, agindo apesar das dificuldades e limitações humanas, Ele permite que mesmo quando os dois não puderam mais andar juntos, ainda assim a obra de Deus prosseguiu. Tinha um pastor que eu conheci, um pastor idoso lá em Recife, que ele dizia assim, o diabo divide, mas Jesus abençoa. Ou seja, Deus até das nossas divisões e separações, Ele pode tirar uma coisa boa e cumprir o seu propósito e continuar a levar adiante o seu reino, que foi exatamente o que aconteceu, né? Paulo com Silas, então, faz as viagens missionárias seguintes. Mas agora, olha a misericórdia de Deus na vida desse moço. Cerca de 10 anos depois desse conflito entre Paulo e Barnabé sobre sua pessoa, Marcos volta a fazer parte do círculo dos colaboradores mais íntimos de Paulo, e estava com Paulo durante o tempo que Paulo ficou preso em Roma. Na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, e essa carta foi escrita de Roma, ele diz o seguinte, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. Paulo estava preso, e preso com ele estava um cidadão chamado Aristarco, não é? Que devia ser colaborador de Paulo. E Marcos, primo de Barnabé. E aí Paulo acrescenta, se ele for ter com vocês, acolham, porque eu já dei instruções a respeito dele. Parece que a essa altura, quando no final da sua carreira, Paulo está preso em Roma, ele já havia se reconciliado com João Marcos a ponto de dizer, olha, se João Marcos for aí em Colossos para fazer alguma coisa que eu estou mandando, vocês acolham João Marcos, recebam João Marcos. E tudo indica, sim, e de lá na mesma época, Paulo escreve a Filemão, preso em Roma, e diz, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que escreveu o outro evangelho, meus cooperadores. Você vê que Marcos agora já está de volta, servindo ao apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, Marcos permaneceu com Paulo até a morte de Paulo no ano 66,
como um dos mais valiosos auxiliares do apóstolo Paulo. A última carta que Paulo escreveu, pouco antes de morrer, que é 2 Timóteo, veja como ele se refere a Marcos. 2 Timóteo, capítulo 4, 9 a 12. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, que era um cooperador de Paulo, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente, que era o nome de outro colaborador, foi para Galácia. Tito, que era outro colaborador, foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque me é muito útil para o ministério. Já pensou Paulo dizer isso de alguém que ele não queria que participasse da sua equipe 10 anos antes? Então isso é uma prova da reconciliação, de como Deus restaura relacionamentos, como às vezes desavenças, elas servem um propósito e lá mais adiante Deus usa tudo isso para a sua glória e para o crescimento da sua igreja. Essa recomendação que Paulo faz de Marcos na sua última carta é um testemunho do poder reconciliador de Jesus Cristo. Bom, ao que a gente sabe, aparentemente, não é? Após a morte de Paulo, Marcos agora começa a trabalhar com Pedro. Tanto é que Pedro, escrevendo de Roma, mais ou menos depois da morte de Paulo, diz o seguinte: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos agora já está com Pedro. Paulo morre primeiro, Pedro vai morrer depois. Marcos acompanhou Paulo até a morte e agora ele está com Pedro. Eusébio, que foi um historiador, foi o primeiro grande historiador da igreja, ele viveu nos séculos 3 e 4, ele escreveu no seu livro História da Igreja, que Marcos, depois da morte de Pedro e de Paulo, escreveu o Evangelho com base nas memórias do que ele aprendeu com Pedro e de Paulo. E foi para o Egito pregar esse Evangelho. E lá no Egito, ele fundou várias igrejas na cidade de Alexandria, que fica no norte do Egito, com grande sucesso. E ali se tornou líder da igreja. E segundo Eusébio diz, ele morreu enforcado no ano 70 pelos pagãos da cidade de Alexandria, que o arrastaram de cavalo pelas ruas até que ele morresse, porque estavam revoltados que muitos alexandrinos estavam se convertendo dos deuses pagãos para acreditar em Jesus Cristo. Então, se essa tradição está correta, Marcos morre no ano 70, que foi o ano da destruição de Jerusalém, em Alexandria, enforcado por uma multidão revoltada, porque ele estava pregando o Evangelho. Essa é a história de João Marcos, que a gente conhece. E foi esse homem que Deus usou para nos dar o Evangelho que nós vamos estudar nos dias que se seguem. Vamos, no tempo que resta, aprender mais um pouquinho a respeito desse Evangelho. Se Marcos escreveu esse Evangelho depois da morte de Paulo e Pedro, ele deve ter escrito em algum lugar aí em torno dos anos 67 e 68, ou cerca de 35 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Se ele era um jovem naquela época, vamos dizer, uns 20 anos, ele devia ter entre 50 e 60 anos, quando ele escreveu esse Evangelho. Ele escreveu de Roma, segundo a tradição nos informa, e escreveu esse Evangelho para os cristãos da cidade de Roma. E a maioria desses cristãos não era judeu, não era judia, não é? Por que a gente acha que Marcos escreveu para gente que não era judeu? Primeiro porque ele no Evangelho, ele explica costumes judaicos que não seria necessário explicar se o Evangelho tivesse sido escrito por judeus. Ele explica, por exemplo, no capítulo 7, que os judeus têm o hábito de lavar as mãos quando chegam no mercado. Ele explica no capítulo 15, verso 42, que a sexta-feira é o dia da preparação para o sábado. Ele diz no capítulo 3, verso 17, que Boanerges significa filho do trovão.
Em 5:41 ele diz que aquela palavra que Jesus falou em aramaico, Talita cumi, significa menina, levanta-te. Lá em capítulo 7:34, quando Jesus coloca os dedos no ouvido de um surdo e diz Efatá, Marcos explica que Efatá em aramaico significa abre-te. E também quando ele fala que Jesus foi levado para o Gólgota, ele diz que significa lugar da caveira. Então tudo isso mostra que Marcos estava escrevendo para quem não conhecia hebraico nem aramaico, ou seja, ele estava escrevendo para os crentes de Roma que não eram judeus, gente que havia crido em Jesus Cristo e que morava em Roma. E Marcos, quando escreveu, tinha vários objetivos. O primeiro era fortalecer os crentes, a igreja em Roma que estava nascendo e que já eram perseguidos pelos judeus, hostilizados pelos pagãos em geral e pelo Estado em particular. E também o alvo de Marcos era dar aos cristãos em Roma material para se defender, para apresentar o Evangelho numa sociedade que valorizava o poder, a força e o controle. Pensa bem, Roma era a capital do império. O César era considerado filho de Deus. Os exércitos romanos eram a expressão maior da força bruta e física que havia ali. Chega em Roma a mensagem de que alguém que é maior do que César existe, mas que ele era, na verdade, um carpinteiro judeu que morreu sob as mãos de um procurador romano, Pôncio Pilatos, crucificado numa cruz como um criminoso comum. Então, a mensagem do Evangelho de um Cristo fraco, que morreu numa cruz, debaixo do poder do exército romano, não soava bem aos ouvidos dos romanos e de uma sociedade que valorizava o poder, o domínio, a autoridade. O alvo de Marcos é mostrar que aquele que foi crucificado em fraqueza, ele é, na verdade, o poderoso Filho de Deus. Por isso que esse Evangelho, ele se concentra mais nos atos de Jesus, é diferente de Mateus. Mateus concentra muito nos discursos de Jesus, porque é para outra audiência. Mas Marcos, ele concentra no que Jesus fez. O Jesus de Marcos está sempre andando, fazendo alguma coisa. A palavra que mais aparece no Evangelho de Marcos é a preposição grega kai, que significa ir, ou então em seguida. Então é mais ou menos assim, em seguida ele fez isso, e aí fez isso, e aí foi aquilo, e aí curou fulano, e aí foi para a casa de Cicrano, e aí encontrou, o tempo todo ele está dizendo, em seguida, logo adiante. Então, o Jesus que Marcos apresenta é um Jesus em ação, Jesus que cura, que enfrenta demônios, que enfrenta obstáculos, que realiza milagres. Aquele que morreu na cruz é, na verdade, o poderoso Filho de Deus. É a declaração que nós encontramos em Marcos, feita pelo centurião romano, ao ver a cruz, dizendo, agora sei que este é de fato o Filho de Deus. Marcos escreve o Evangelho para isso, para dizer aos cristãos, não tenham medo de vocês proclamarem de que ele é, sim, ele morreu crucificado em fraqueza humana, porque ele estava morrendo pelos nossos pecados. O Evangelho de Marcos é uma apologia para a cruz de Cristo numa sociedade que valorizava o poder, a força, o domínio. É um Evangelho que apresenta um Cristo que morre em fraqueza, mas ressuscita em poder. É isso que Marcos quer mostrar no seu Evangelho. Ele também explica por que os discípulos, porque aí vem a pergunta, mas se ele era o Filho de Deus, por que os discípulos não entenderam isso? Por que eles ficaram questionando? Por que a pergunta de Pedro? E a resposta de Marcos nesse Evangelho é o chamado segredo messiânico. Jesus desde cedo queria que se guardasse segredo sobre quem ele era. Ele não deixava os demônios falar. Quando os demônios queriam dizer, não é que tu és o Filho de Deus, Jesus mandava calar a boca. Quando aquelas pessoas que foram curadas queriam sair dando testemunho, Jesus diz, não diga nada a ninguém. Só depois da ressurreição é que os discípulos entenderam que o Cristo que foi morto na cruz era de fato o Filho de Deus. Tudo isso transparece no versículo inicial que eu li para vocês. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O conteúdo desse livro, portanto, é o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho significa boas novas. Então esse livro
ele tem as boas novas, as boas notícias a respeito de Jesus Cristo, que Marcos já começa dizendo, logo no primeiro versículo, que ele é quem? O Filho de Deus. É para isso que ele escreveu, para mostrar que aquele Jesus crucificado, desprezado pelos romanos, era na verdade o Filho de Deus. E ele diz que esse evangelho começa com o ministério de João Batista, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu sugeriria, como algumas outras traduções, vocês devem ter outras traduções aí, em vez do ponto aí, é uma vírgula, na verdade. E o que Marcos está dizendo é o seguinte: o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi conforme está escrito na profecia de Isaías. Ou seja, ele liga o começo da história de Jesus Cristo com aquilo que o profeta Isaías tinha dito, de que viria alguém preparando o caminho do Filho de Deus. E a citação de Isaías é exatamente sobre quem? João Batista. Com isso, Marcos está dizendo, olha, o evangelho não é alguma coisa que a gente inventou da cabeça, essa história de Jesus crucificado, mas é alguma coisa que está ligada lá com as escrituras do Antigo Testamento, as escrituras judaicas. Como disse o profeta Isaías, que viria alguém preparando o caminho do Senhor, abrindo as veredas para o nosso Deus, pois é ali que começa o evangelho de Jesus Cristo. Não é na minha cabeça que começa, mas começa conforme está escrito no livro do profeta Isaías. O princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, foi conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Ele liga o evangelho à história, não é uma coisa desconectada que saiu da cabeça de Marcos, de Paulo ou de Pedro. E as boas notícias é exatamente o evangelho, que esse Cristo se fez homem, andou entre nós, nos ensinou a palavra de Deus, libertou os oprimidos do diabo, morreu numa cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e virá vitorioso para a nossa redenção. É isso que é o evangelho. O que é que nós podemos aprender aqui, gente? Eu quero destacar algumas coisas e fechar com algumas poucas aplicações. Primeiro, é dessa forma que Deus preservou e transmitiu a cada nova geração as boas novas sobre Jesus Cristo. Porque essas coisas aconteceram uma vez só: o nascimento de Jesus, os milagres que ele fez, as palavras que ele disse, a sua morte, a sua ressurreição, o seu encontro com os discípulos, isso tudo aconteceu uma vez só. Como é que isso poderia ser transmitido a outras gerações, que não aquela geração que presenciou esses fatos no século I? O caminho de Deus foi preparar pessoas que viram, que testemunharam e que puderam escrever aquilo, para que cada nova geração tenha o mesmo conhecimento daquela primeira. O caminho de Deus foi esse: escrever tudo num livro, e ele achou pouco e levantou mais 3, né? Mateus, João e Lucas, que além de Marcos, registraram a mesma história de ângulos diferentes. Mas esse é o caminho de Deus. É por isso que nós estamos esse ano comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Um dos slogans da Reforma Protestante, na verdade, o seu moto principal é só a Escritura, só a Escritura. Porque esse é o caminho de Deus, de nos dar conhecimento a respeito de Cristo. É só a Escritura, não é através de sonho, de visão, de revelação, de homens com ideias estranhas, de gente que aparece com novidade. Mas o caminho de Deus foi levantar pessoas como João Marcos, que ele preparou, fez com que acompanhasse as testemunhas, registrasse tudo, para que você e eu hoje tivéssemos certeza de que ao ler o Evangelho, nós estamos diante da verdade dos fatos. É dessa forma que Deus faz. Segunda coisa, aqui você aprende qual foi o principal trabalho dos apóstolos. Por que Deus levantou aqueles 12? Por que Deus levantou aquelas pessoas e depois deles não levantou mais ninguém? Porque o trabalho daqueles 12 homens que Jesus chamou, depois Judas é substituído por Matias, o trabalho deles foi exatamente ser testemunha
destas coisas, para que depois eles mesmos escrevessem ou passassem o testemunho para alguém, como é o caso de Marcos, que recebeu o testemunho de Pedro e de Paulo, passasse para alguém o que aconteceu naqueles dias, para que ficasse registrado infinitamente, para sempre e de maneira inerrante e infalível. É por isso que nós não precisamos de apóstolos, nós não temos apóstolos. Não temos mais gente que é testemunha de Jesus. A condição para ser apóstolo é que fosse testemunha dos fatos relacionados com Jesus Cristo, ter acompanhado Jesus da história, visto o Cristo ressurreto. Ninguém hoje mais preenche essa condição. Aliás, desde o século I, ninguém mais preenche essa condição. Porque o trabalho principal é exatamente esse, não é? E aqui eu queria chamar a sua atenção para mais um ponto. A maneira como Deus inspirou esse livro. Você acha que o livro de Marcos é inspirado por Deus? Eu creio que é. Ele relata a verdade. Você acha que o livro de Apocalipse é inspirado por Deus? Também é inspirado por Deus, mas eles foram recebidos e dados e produzidos de maneira diferente. O livro de Apocalipse foi dado como? João estava preso na ilha de Patmos, e de repente os céus se abrem, e ele tem uma visão do Cristo ressurreto, passando para ele, ditando para ele aquilo que ele deveria escrever, e aquilo que, mostrando coisas que ele deveria registrar. Ou seja, João recebeu o livro de Apocalipse de maneira direta, numa revelação. João Marcos não deve ter tido uma única revelação quando ele escreveu esse evangelho, porque tudo foi baseado nas informações de Pedro, nas informações de Paulo, contudo é tão inspirado quanto Apocalipse. Não é? Eu estou dizendo isso porque tem gente que acha que Deus só está no sobrenatural. Deus só age de forma sobrenatural. Não. Deus age no cotidiano, através da sua providência, em cada detalhe. A mão de Deus silenciosa, invisível, perceptível, guiando a história e realizando o seu propósito. Foi tão sobrenatural Deus preparar João Marcos, aquele jovem, para escrever esse evangelho, quanto fazer os céus se abrir na ilha de Patmos e mostrar o futuro a João para escrever o Apocalipse. É o mesmo Deus, e o final é o mesmo. O evangelho de Marcos é tão inspirado quanto o livro de Apocalipse. Então, antes de você dizer, né, tem muita gente que quer valorizar o sobrenatural, o sonho, a visão, a revelação. Eu queria que você pensasse nisso. Como Deus age através das causas humanas, normais, naturais, para realizar os seus propósitos. Às vezes Ele age de forma sobrenatural, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas normalmente Ele age através de circunstâncias, das leis que Ele mesmo estabeleceu, através da providência, através da história, através das circunstâncias. E Ele está ao nosso redor, em tudo o que acontece, fazendo tudo isso para a sua glória. Você lê sua Bíblia todo dia? Ela é a revelação de Deus para nós. Ela é a dádiva de Deus para o seu povo. É nela que você vai conhecer Jesus Cristo. Não adianta você dizer, Deus, aumenta a minha fé. Deus, eu quero te conhecer mais. Ai, Deus, eu estou com dúvida. Se Deus fosse aparecer a você, Ele provavelmente diria o seguinte: por que você não vai para a palavra que eu já te dei? Porque ali está a resposta para todos os teus questionamentos. Ali você vai encontrar tudo o que eu quero que você saiba. Vá estudar. Em vez de ficar pedindo revelação e sonho e visão, vá ler a Bíblia. Como alguém já disse, você quer ouvir Deus falando? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falando em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Porque é nela que Deus fala. É por ela que Deus nos comunica. Talvez você está triste, desanimado, abatido e ainda não percebeu o sentido da sua vida. O Evangelho é a boa notícia de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus nos amou e Ele mandou o seu Filho a esse mundo para nos perdoar dos nossos pecados. E disso nós podemos ter certeza, porque Ele deixou esse registro escrito por pessoas que estavam lá, inspiradas pelo Espírito Santo, para que você e eu pudéssemos ter plena convicção das verdades que nos foram ensinadas. Que Deus fortaleça o nosso coração na sua palavra e que nós amemos esse Evangelho que nos foi dado, pela graça de Deus. Oremos. Ó Deus, te damos graças, porque o Senhor levantou aquele moço
lá de Jerusalém, que o Senhor guiou a vida dele, quando ele se converteu, quando ele creu. O Senhor usou Pedro. Te agradecemos que depois o Senhor o levou para o trabalho, para trabalhar com Paulo e Barnabé. Te agradecemos que mesmo que ele pareça ter falhado, voltando atrás, depois ele estava outra vez no serviço do Senhor, mostrando a tua graça. Te damos graças porque o Senhor usou para escrever o Evangelho. Nós pedimos ao Senhor que Tu nos ajudes a entender o valor da Bíblia, o quanto ela custou para ser escrita, para que nós amemos essa palavra, a estudemos e dela nos alimentemos todo dia. Se há alguém que ainda não entendeu as boas novas do Evangelho, Senhor, de que nessa manhã isso possa ficar muito claro.